Olá pessoal, estamos começando mais um programa Mystic Fair Brasil. Como você já sabe, você que está sempre conectado conosco, este é um programa que vem trazer as novidades da primeira grande feira mística e esotérica que acontecerá aqui no Brasil, especificamente aqui em São Paulo, nos dias 9 e 10 de outubro agora de 2010. Então você que já está com a gente há algum tempo, que já acompanha o nosso programa, né? Porque já faz um tempinho que nós estamos no ar, já deve estar habituado com a dinâmica do nosso programa, que é sempre trazer os palestrantes ou as pessoas que estarão expondo nessa feira. Hoje nós estamos com duas convidadas super especiais. No primeiro bloco nós vamos receber a Patrícia Fox e no segundo bloco nós vamos receber a Carla Augustinho. Então fiquem conectados aí conosco, não saiam da frente da tela do computador para vocês assistirem essas entrevistas maravilhosas, uma sobre o sagrado feminino, logo agora no primeiro bloco, e no segundo bloco falando sobre a terapia Avatar. Mas antes de nós começarmos, vamos passar uns VTs da foto da Magic International para você saber como que será a feira, a Mystic Fair aqui no Brasil. Nós temos uns VTs aí, nós temos algumas fotos, elas vão passar para que você perceba, sinta o clima, comece a entender o que vocês encontrarão aqui nos dias 9 e 10 de outubro. Um evento que, além da venda de produtos, da exposição de diversos produtos dentro do setor místico e esotérico, vai contar também com palestras, oficinas, workshops, ou seja, é um ponto de encontro da espiritualidade brasileira. Todas as linhas da espiritualidade estarão presentes neste evento e você não pode perder. Então você já tem encontro marcado conosco nos dias 9 e 10 de outubro para participar da primeira Mystic Fair Brasil. Se você quer mais informações, entre no site do nosso evento, que é www.mysticfair.com.br www.mysticfair.com.br, ou você pode também nos contatar pelo nosso e-mail, que é contato@mysticfair.com.br. Você ainda tem o telefone, que é 11 São Paulo 2865-7364. Estamos esperando você de todos os lugares do Brasil. Vai ser um final de semana quase prolongado, porque a gente tem o feriado do dia 12, então você que é de outro estado, você que é de outra cidade, pode vir, monta uma caravana, vem todo mundo para cá para passar um final de semana mágico e inesquecível. Estamos esperando vocês, ok? Bom, nós vamos receber no nosso primeiro bloco uma grande amiga, uma pessoa que eu conheço já há muitos anos. Ela me conhece desde o tempo que eu não tinha cabelo, ou quer dizer, que eu tinha cabelo e era mais magro. É a Patrícia Fox. Tudo bom, Paty? Tudo bem, tudo Obrigado bem, por você vir, por você aceitar o convite. Eu que agradeço. E é um prazer ter você aqui com a gente. Todo mundo está lá conectado, porque você sabe que você Legal. é uma unanimidade na espiritualidade, né, do sagrado feminino. Adoro. Então eu já recebi vários e-mails e vários contatos, né, via Scrap no Orkut, que o pessoal falando, eu vou ficar conectado. Ai, que legal, muito bom. Muito obrigado. Paty, já faz um tempo que você está com um trabalho voltado ao sagrado feminino, muitos anos. Né? E eu queria que você contasse para as pessoas, basicamente, quais são os pilares do seu trabalho com o feminino. Tá. Bom, corpo, mente e espírito, basicamente, né? Desenvolver as mulheres no corpo através das atividades físicas que eu faço, né? Certo. Como a ferramenta principal, decididamente, é a dança oriental e o tribal fusion, com pitadinhas de yoga, consciência corporal. Na mente, usando muita mitologia, psicologia, filosofia, né? O ano que vem eu estou me formando como filósofa, eu falo na academia, né? Porque na vida a gente nasce filósofo, exato, né? E na parte espiritual, que é esse contato com o nosso espírito, com a nossa alma e com a grande alma, né? Eu acho que basicamente é isso. Basicamente é isso. Os seus cursos, eles são todos centrados na mitologia, nas lendas, nas histórias do sagrado feminino, né? E você tem, o seu trabalho, ele é muito focado com as fontes tradicionais das referências que nós temos do sagrado feminino, como um dos livros que é As Mulheres que Correm com os Lobos, né? Como é que esse curso ele funciona na prática? Tá. O Mitos, Lendas e Histórias do Feminino. Eu criei esse curso o ano passado, depois de muita gente me pedir, né? Porque o Mulheres que Correm com os Lobos, ele é um livro complicado. Ele é um livro vivo, né? Eu acho que a maioria das pessoas que estão assistindo a gente
conhece esse livro. A Clarissa Pinkola Estés, ela é uma psicóloga junguiana, e as pessoas me pediam, as minhas alunas, né, o meu público basicamente é feminino, elas sempre me pediram alguma coisa focada no livro. Certo. E eu, junto com a inspiração de Joseph Campbell, né, a Jornada do Herói e tudo mais, eu resolvi montar, né, finalmente, foi o ano passado, foi a primeira turma, esse curso. É muito legal, porque a dinâmica de todos os meus cursos é círculo de mulheres. Uhum. Então, tudo ocorre em círculo, tudo ocorre com muita interação. Então, eu acho que o resultado está sendo maravilhoso. E agora, em outubro, eu tenho uma nova turma. Eu tive que dar uma remanejada, eu peço desculpa para as pessoas que estão me escrevendo, pedindo data e tudo mais. Eu tenho vários projetos, né? E eu tive que dar uma remanejada mesmo nas datas. Então, em outubro, a gente tem turma nova de mitos, lendas e histórias do feminino. Tá, e o pessoal que quiser saber, né, sobre os seus cursos, sobre o seu trabalho, eles podem entrar no seu blog. Você tem um blog, né, que é o femininoessencial.com.br, e que não é só um blog, ele também é um círculo de mulheres, não é isso? Isso. E como surgiu essa ideia? Como é que esse blog, esse círculo virtual funciona? Fala um pouquinho. Bom, eu amo a internet. Eu acho assim. A gente se conheceu por causa da internet. Todo o público desde a Era Mágica, né, do qual eu sou fundadora, veio através da net, e eu sempre tive muita interação com as pessoas que curtem o meu trabalho, que se interessam pela espiritualidade feminina. E aí eu descobri essa ferramenta que, assim, originalmente era o Ning, né, que é uma plataforma na net. Hoje ele é um site.com.br, se transformou nisso. A gente está em um ano nem 2 anos, 1 ano e 6 meses, mais ou menos. A gente está com quase 700 participantes, só mulher, desculpa os meninos. Daqui a pouco eu monto um masculino essencial, de repente. Mas é um grande barato lidar com as mulheres. Porque, apesar de ser meu blog, todo mundo tem um espacinho. É como eu falo, é uma espécie de mini Orkut ou mini Facebook, onde todo mundo tem o seu espaço, pode postar as mensagens, pode trocar, fazer amizade, tem chat, tem um monte de coisa, né? Então eu convido quem não faz parte a participar, porque é uma delícia, assim, é meu bebezão, assim, eu adoro. Ele também é uma forma das pessoas ficarem antenadas no que você está fazendo, onde você está dando os cursos, você sempre mantém o pessoal informado por esse blog. Sempre. Inclusive a gente tem algumas fotos, pessoal, com o trabalho da Patrícia, que nós vamos passar aí para que você conheça, para que você tenha uma ideia do que ela faz, do que ela vem fazendo, do trabalho maravilhoso dela. Olha aí, legal. São algumas fotos. Esse é o primeiro encontro de espiritualidade feminina, foi em 2008. Perfeito, tem mais. Você vai passando, aí você vai falando sobre elas. Aí é uma das minhas lobinhas, curso de ervas e aromas. Legal. É gostoso São ver. pessoas de várias idades, né? Elas são as mulheres maravilhosas, são as minhas amoras, eu falo, né? É engraçado que raposa adora uma moreira. Você também trabalha com dança, né? Isso, aí são as fotos de dança tribal, esse foi a segunda vermelha, eu de novo no tribal, que eu amo. Sou filha de artista, né? Então não tem como não ter arte. Tá na veia, né? Olha só, são lindas as fotos. E você, por aí, tem uma ideia do que a Patrícia pode proporcionar para você através dos cursos, através das palestras, através dos workshops. E ela também estará conosco, obviamente, na Mystic Fair Brasil, que vai acontecer, como eu já falei no início do programa, nos dias 9 e 10 de outubro. E ela vai estar falando sobre a teaterapia, que é a cura do feminino. É o tema específico da palestra dela na Mystic Fair. O que consiste a teaterapia? Bom, Thea, em grego, é deusa, né? A gente tem teologia, por exemplo, né? Que é o estudo da divindade, do Deus em si, né? Do Deus, principalmente, quando a gente fala teologia, basicamente é a teologia judaico-cristã. Porém, a gente tem teologia de vários lugares. A teaterapia é a cura da deusa, né? Ou a cura através da deusa. Eu juntei várias ferramentas. Eu já fiz curso de tarô, de floral, de aromaterapia, de massagem. Ai, meu Deus, né? Tudo. Aquela coisa, né? São praticamente 20 anos nesse caminho, né? Então, deu para aprender, e tem muito que aprender ainda. E eu juntei, eu formatei
um atendimento para mulheres. Esses atendimentos são individuais, porém eu faço em grupo também. Todos os meus cursos acabam tendo um pouquinho de teaterapia. E desde a gente chegar aos arquétipos das divindades femininas, basicamente as gregas, na mulher, no momento, né? Para a gente poder equilibrar essas divindades. O Roger Rudiger é uma grande influência na minha jornada, né? Na minha caminhada. É baseado no Deus interior dele. Até o conto e a construção do mito pessoal. E, claro que paralelo a isso, a gente vai usar um floral, vai usar uma indicação de vai fazer yoga, vai fazer dança, ou vai fazer pintura, arte, assim, muito dentro desse trabalho. E o resultado é muito legal, assim, eu curto muito. Fora o Oráculo das Deusas, né, que é uma ferramenta que eu amo também e uso. Olha só, nós temos várias pessoas que estão conectadas conosco aqui, vendo o nosso programa. Uma é a Terezinha da Rocha Barros, que está falando que está ligada aqui conosco. O Lioco, a Cleide Gaspar, que falou que queria assistir o programa às 17 horas, já estamos no ar. O Sérgio Lourenço, parabenizando pelo programa, falando que está conseguindo, né, assistir o programa ao vivo. E falando para nós ficarmos com a deusa, o Massude, que está aqui acompanhando o programa, bênçãos para todos aí. Ana Paula Kutzi, ela falou que é integrante do Feminino Essencial, que ela adora. Ai, que e ela está falando, tenho formação como assistente social, mas há 4 meses mudei totalmente, terapeuta holística, ela está falando. Estou querendo plantar a semente do feminino, um círculo de mulheres. Vou participar do curso. Parabéns, beijos e muita luz e paz. E o Sérgio, ele está... mandando uma pergunta para você, Pátia. Oi, esses cursos são voltados somente para mulheres? Se sim ou não, como você vê a interação do universo masculino dentro desse contexto mitológico do sagrado feminino? Muito boa pergunta. Bom, desde sempre, a minha abordagem sempre foi muito direcionada para as mulheres, né? Nada contra os homens, adoro homens, aliás, né? E todo o universo masculino. Cuidar das mulheres hoje, para mim, é uma coisa muito importante. E cuidar da mulher, trazê-la para um equilíbrio, trazê-la para uma consciência desse feminino, vai dar um outro entendimento, uma outra compreensão do próprio masculino, do mundo masculino, né? E a gente chega no equilíbrio. O Mitos, Lendas e Histórias do Feminino eu abri para homem. É interessante, porque alguns cursos... Sim, são o Ervas e Aromas, por exemplo, que antigamente chamava Ervas na Magia. Eu já tive alunos, mas é sempre uma minoria da minoria da minoria. Eu brinco até quando tem um homem só no círculo, eu falo, você é a vítima sacrificial. Essa piada eu faço há 300 anos e sempre dá certo. Mas assim, eu adoro. Acho que os homens que se interessam por esse universo da gente, eles são especiais, né? Tem uma alma conectada. E são sempre muito bem-vindos. Agora, por que só mulher, né? Porque eu acho que alguns mistérios são... Eu sou uma feminista, ecofeminista, da diferença, tá? No feminismo a gente tem várias vertentes, basicamente duas correntes principais aí, que é o da igualdade e da diferença. O da diferença prega que nós temos particularidades distintas. Não que um é melhor que o outro. Eu sou mais por essa linha. Eu acho que a gente se complementa, mas a gente tem sim diferenças que precisam ser preservadas, cuidadas. Isso a gente vê em qualquer sociedade primitiva. Claro. Né? Tem os mistérios masculinos, os mistérios femininos, e tem o momento de compartilhar isso. De união, né? Foi... Assim, eu ouço muita gente falando de canalização, eu gosto de usar a palavra inspiração. Então, eu fui inspirada, eu acho, do jeito que você sempre foi inspirado, Claudinei, pelas divindades, pela nossa própria espiritualidade. A minha missãozinha, né, é essa. Missão zona, né? Missão zona, Tudo bem. Missão zona, né? E você também trabalha com a dança oriental, né, Paty? A Tribal Fusion. Quais são os diferenciais do seu trabalho com essa dança? Tá. Bom, o tribal, ele é
um estilo de dança contemporâneo. Tá? O Tribal Fusion é a fusão tribal. Então, o que as mulheres que montaram esse estilo, né, que formataram esse estilo, fizeram? Elas pegaram dança oriental, que é a dança do ventre popularmente, né? Pegaram dança flamenca foi ótimo, né? Tudo bem. Dança flamenca, pegaram dança indiana, posturas de yoga, e fizeram o tribal, né? O fusion, ele é já inicialmente é o American Tribal Style, né? Que é a formatação desses diversos estilos de danças femininas, de danças tribais, né, e sagradas. O Tribal Fusion é um movimento de São Francisco, da Califórnia. Então é super rock and roll. E eu sou rock and roll pra caramba. Eu adoro, né, essa coisa questionadora. Você canta também, né? Meus pais eram cantores, né? Já estão no outro mundo, mas estão muito presentes aqui dentro, né? Então música, arte sempre foi muito natural pra mim. E aí o que eu fiz? É óbvio, não é uma coisa que eu criei, né? A abordagem é uma criação minha. O que eu coloco ali, claro, é quem está conduzindo que vai dar, com perdão da expressão, a pegada, né? Mas o tribal, ele desperta uma coisa que eu acho que a dança do ventre traz, mas de outra forma. A dança do ventre, ou a dança oriental, ela desperta a Afrodite. Então é aquela coisa mais docinha, né? Não que não tenha coreografias e instrumentos ali, onde tem uma coisa mais agressiva, né? O tribal, pra mim, o Tribal Fusion, ou o tribal, ele traz uma coisa Lilith, que é essa deusa marginal. E que, no final das contas, é tudo a mesma coisa, né? Porque essa dissociação, essa coisa de segmentar as divindades é uma coisa recente, né? Eu acho que tá tudo... Do mesmo jeito que eu tenho um pouquinho de você, você tem um pouquinho de mim e tudo mais. Faces do mesmo todo, né? Isso. E aí eu percebi, assim, que quando, por exemplo, eu me apresento, os homens ficam meio... E agora? O que a gente faz com isso? E as mulheres ficam encantadas. E elas querem estar ali. Parece que é uma coisa assim da tribo mesmo. A loba dentro, a serpente. Eu acho que toda essa parte instintiva da mulher, ela vem muito pra fora. E de uma maneira muito agressiva, no melhor sentido dessa palavra. Eu acho que a própria Clarissa, no Mulheres Correm com os Lobos, ela fala da importância da fúria, né? E como as mulheres são criadas para serem boazinhas e tudo mais. Eu acho que sim, nós temos que ser boazinhas, dóceis, mas a gente também tem que aprender a lidar com a nossa agressividade. Eu acho que muito da sociedade tá tão doidinha do jeito que tá, é que a gente não lida bem com isso, né? Com tudo que é escuro, né? E você estava falando logo no iniciozinho do programa que você está se formando em filosofia. Como é conjugar todas essas coisas com a filosofia, com o pensamento filosófico? É difícil às vezes? É um parto, assim, é difícil estar nesse mundo acadêmico. Eu me sinto no território inimigo, eu brinco. Eu sou apaixonada, sempre gostei de mitologia, sempre gostei de história, eram as minhas matérias, a história era a minha matéria preferida, eu ia muito bem na escola. E a filosofia, ela é um território masculino. O pensamento humano é tido como um território masculino e masculino, o pensamento humano. E tá lá dentro é interessante, porque a gente vem, por exemplo, com a nossa cabecinha, das coisas que a gente percebe no mundo, né? E o filósofo, ele é o contemplador, né? E eu vejo, assim, a minha faculdade é católica, apesar de eu gostar de muita coisa no catolicismo, eu não gosto de ter preconceito com nenhuma religião, mas é muito complicado às vezes. Porém, está sendo uma delícia. O meu TCC vai ser sobre o feminino na filosofia. Os meus professores se desesperaram quando eu falei, né? Mas tem muita coisa legal, sim, do feminino lá dentro. E eu estou conseguindo conjugar muito bem. Eu não estou falando que a filosofia não é legal. Tem pensadores magníficos, né? A gente tem Spinoza, a gente tem Nietzsche, a gente tem o próprio Kant, que era super misógino, ou seja, não curtia muito as mulheres, também por causa do contexto histórico e tudo mais, social. Mas tem muita coisa boa, assim. Eu estou amando. Logo no início você estava falando sobre o ecofeminismo também, né?
Explica para as pessoas o que é o ecofeminismo, porque muita gente pode se confundir, tem tantas vertentes, né, de militância ecológica, tem ecopaganismo e tem o ecofeminismo também. Então explica para o pessoal como é que isso funciona, o que é o ecofeminismo. Tá. Primeira coisa, assim, quando eu falo que eu sou feminista, tem gente que já pira, né, já surta e quer sair correndo. Porque a ideia do feminismo foi muito deturpada e não foi... É claro que a gente tem vertentes mais radicais dentro do movimento, mas eu acho que muitas das conquistas das mulheres, para não falar a grande maioria, é por conta disso, né? Por causa dessas mulheres aí que não só queimaram o sutiã, o movimento feminista é muito mais antigo. Nos anos 70, a gente tem esse advento do ecofeminismo, né? A gente tem uma antropóloga, se eu não me engano, eu posso estar enganada, que é a Dibone, que escreveu um livro chamado Mulheres Antes do Patriarcado. E nesse livro, que é super respeitado, ela cita o ecofeminismo. Tem um livro em português também, que eu não estou lembrando, infelizmente, a autora, mas é brasileira também. E o ecofeminismo prega, basicamente, o que a gente faz dentro do paganismo. É interessante, assim, porque é uma ideia dos anos 70, estava tudo borbulhando ali, a gente sabe, né? Que tudo borbulhou. Hippie, todo aquele caldeirão. Tudo, as loucurinhas dos anos 50 até na Wicca, né? Sim. Foram mais amenizadas ali nos anos 70 e tudo mais. E outras foram mais nutridas. Sim. Porém... até hoje. E aí, na verdade, assim, é uma delícia, porque dá pra chegar nas pessoas, e hoje em dia, eu acho que até por conta desses loucos, no melhor sentido da palavra, que pisaram nessa tecla de se preocupar, de resgatar a terra como mãe, como sagrada e tudo mais, hoje em dia é muito fácil eu fazer uma vivência no metrô de São Paulo. Eu fiz uma vivência de dança sagrada no metrô Céu, meio-dia, uma sexta-feira. Não é tão estranho. As pessoas já estão meio... Né? Não mais, né? Ou mesmo em outros lugares que eu fui já, faculdade de terceira idade, numa faculdade livre, né? Num instituto, numa entidade católica também. Falei das deusas lá. E por via dessa coisa do ecofeminismo. De falar da importância da gente ter a mulher digna, o feminino digno, e também ligar as questões do meio ambiente, da ecologia pessoal também, que é uma coisa muito importante. Você participou também de algumas atividades com o Roger Volger, que é o autor, né, da Deusa Interior, um livro de referência que todos nós já lemos. Fala um pouquinho pra gente dessa experiência. Bom, o Roger, ele vem algumas vezes para o Brasil, ele conduz o workshop As Deusas Interiores, a Deusa Interior, e a gente desenvolveu uma amizade, né? A gente teve uma empatia muito legal. E o que eu já era inspirada por ele, eu acho, tipo, conhecê-lo e ver a boa intenção dele. Ele é um psicólogo PhD, ele é super respeitado. A praia dele hoje é muito mais regressão de vida passada. Ele tem um trabalho muito interessante aí. Não é minha praia, mas é uma praia legal também. Até me interesso. A gente é curioso. Se interessa, E foi muito, muito importante. Assim, eu fiz só eu lá, né? Nem filosofia eu estava estudando ainda. E basicamente psicólogos, assim, mas foi muito, muito legal. Tinha muito homem também. E inspirada nele, eu fiz o curso As Deusas Interiores da Jornada Mística Feminina, onde a gente vivencia. No trabalho dele a gente tem 6 deusas, no meu trabalho tem 9 deusas gregas. E aí eu me inspirei e fiz esse curso bastante baseada no que eu colhi lá, no que eu aprendi com ele. Claro, com as minhas pimentinhas, as minhas canelinhas e tudo mais. Mas, nossa, foi muito bom. Eu me orgulho muito de ter conhecido ele. Nossa, pessoal, passou tão rápida a nossa entrevista, porque é tanta coisa, é um universo imenso para falar, né? Nós temos 25 minutos em cada bloco, é um pouquíssimo tempo. Mas todo mundo fica com gostinho de quero mais, não é verdade? Então, você pode ir até a Mística Fé nos dias 9 e 10 de outubro. A Patrícia vai dar uma palestra e tem outras atividades que nós já estamos agendando também, que farão parte da grade do evento. Às 11 horas, a Paty ela vai estar lá com até a terapia, a cura do feminino, uma palestra, uma atividade, para você conhecer um pouquinho mais do trabalho dela. Mas
a feira ainda está um pouquinho longe, ainda está um pouquinho distante, a gente tem aí quase 2 meses, você pode contatar a Patrícia pelos sites, pelo e-mail, pelo Twitter, que eu tenho certeza que ela vai responder a todos vocês com o maior carinho, e você já fica antenado também em atividades que porventura ela possa estar levando aí para a sua cidade. Então, se você quiser conhecer mais o trabalho da Patrícia, tem o site dela, que é o www.femininoessencial.com.br, o Twitter é @patriciafox, e o e-mail de contato é pati, com temudo, foxy, com y, @gmail.com. Então, entre em contato aí com ela já para saber das novidades, do que ela está levando, não só para a Mystic, mas de repente para outros cantos do Brasil e do mundo. Patrícia, muito obrigado, viu? É um prazer. Obrigada a você. A gente se conhece há tantos anos e é tão gostoso. Era um menininho, gente. Era muito Era um molequinho, né? Eu também era. Éramos os dois. Eu também era. Olha, tem muita gente conectada. Patrícia, depois eu vou te passar os e-mails deles para você entrar em contato. E continuem aí com a gente, não saiam não, porque a gente vai ter um intervalinho rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com a Carla para falar da terapia Avatar. Até já.